Muito bem, pessoal, vamos voltando ao nosso curso de Direito Tributário, agora dando início a um novo assunto. A partir dessa aula, nós vamos dedicar o nosso tempo ao estudo das contribuições. Esta primeira aula será uma aula meramente introdutória ao assunto. Nós vamos fazer um apanhado geral, um panorama sobre as contribuições, para entender um pouco melhor qual é a natureza jurídica e quais são os princípios gerais aplicáveis na área tributária a esta espécie de tributo. Então, repare que o nosso roteiro contempla, primeiro, o conceito e características das contribuições. Depois, um sobrevoo sobre a natureza e regime jurídico desses tributos. Analisaremos também, ou melhor, daremos notícia a vocês sobre as espécies de contribuições previstas na Constituição brasileira, para que depois, nas aulas subsequentes, possamos fazer uma análise adequada e detalhada de cada uma delas. E, por fim, vamos ver como é que ficam as competências para a instituição de contribuições. Exatamente que contribuições podem ser instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, vamos começando o nosso estudo dessa espécie tributária com algumas considerações sobre a sua natureza jurídica. Aqui nós podemos começar relembrando o artigo 3º do Código Tributário Nacional, do CTN. Esse é o dispositivo normativo que estabelece, no Brasil, quais são as características essenciais de um tributo. Quais são as características que devem revestir uma exação para que ela seja considerada tributo em nosso ordenamento jurídico. Então, reparem aqui no que diz o artigo 3º do Código Tributário. Tributo, diz o CTN, é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Bom, desse conceito normativo nós podemos salientar 4 elementos chaves. Tributo é uma exação compulsória em moeda que não constitua sanção de ato ilícito e instituída em lei. A partir desse conceito geral de tributo, é que nós vamos agora montar o conceito de contribuição. Afinal, nunca esqueçam, contribuições são espécies de tributos. Logo, as contribuições precisam compartilhar essas características gerais da natureza jurídica de qualquer tributo. A partir dessas características gerais, descendo agora para o âmbito da espécie tributária contribuições, podemos definir as contribuições da seguinte maneira, podemos conceituá-la do seguinte modo. Primeiro ponto, contribuição é um tributo vinculado, isso é importante. Vinculado aqui quer dizer o seguinte, é um tributo cuja receita está previamente vinculada a uma determinada destinação. Ou seja, a princípio, a receita de contribuições não pode ser livremente utilizada pelo Tesouro Público, pelo Poder Público. Essa receita, auferida com a cobrança de contribuições, tem que ser destinada especificamente à finalidade para a qual a contribuição foi instituída. Existe aí, portanto, uma vinculação de receita nas contribuições, coisa que, por exemplo, nos impostos não existe. Segundo ponto, nós vamos ver em mais detalhamento em seguida, mas já posso adiantar a vocês que uma segunda característica essencial da espécie tributária contribuição é que ela incide sobre uma atividade privada, sobre uma atividade do contribuinte ou sobre um benefício auferido pelo contribuinte em virtude de atuação estatal. O primeiro caso, contribuição incidente sobre a atividade do contribuinte, hoje em dia é o mais comum. Por exemplo, existe uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a chamada contribuição social sobre o lucro líquido. Então, contribuinte, uma empresa, dentro da sua atividade econômica, fecha o seu balanço e aufere lucro.
este lucro será tributado pelo imposto de renda da pessoa jurídica. E esse mesmo lucro é também hipótese de incidência da contribuição social. Bom, então qual é a diferença entre o imposto de renda e essa contribuição social sobre o lucro? A diferença básica está na vinculação. Receita oferida com imposto de renda não está vinculada ao financiamento da Seguridade Social. A receita oferida com a contribuição social sobre o lucro líquido está vinculada ao financiamento da Seguridade, a princípio não pode ser utilizada para outros fins. O segundo caso é um pouco mais raro atualmente. Não diria mais raro, mas menos frequente. Contribuição incidente sobre benefício oferido pelo contribuinte em virtude de atuação estatal. É o caso clássico das chamadas contribuições de melhoria. Essas contribuições são cobradas quando uma obra pública produz uma valorização no patrimônio imobiliário do contribuinte. Imagine, por exemplo, que em uma determinada rua, a prefeitura municipal, uma via de trânsito local, uma determinada rua, a prefeitura municipal promove o asfaltamento da rua. Uma rua de chão batido, que depois foi asfaltada. É evidente que o asfaltamento promovido pela prefeitura vai produzir uma valorização nos imóveis circundantes. Sobre esta valorização, ou seja, sobre o benefício oferido pelo contribuinte em virtude da atuação estatal, da colocação do asfalto, incidirá uma contribuição chamada contribuição de melhoria. A gente vai ver mais na frente, essa contribuição incide uma única vez, evidentemente, mas incide porque houve uma valorização no patrimônio do contribuinte, houve um benefício oferido pelo contribuinte em virtude de atuação estatal. Então, esse é digamos assim, o contorno geral do conceito de contribuição. Visto esse contorno geral, vamos agora ver exatamente qual é a diferença entre contribuições e outras espécies tributárias. Lembrando que as espécies tributárias no Brasil são três: os impostos, as taxas e, evidentemente, o que nos interessa agora, as contribuições. Contribuições que se caracterizam, como já vimos anteriormente, por possuírem uma receita vinculada e por serem criadas em virtude de uma atuação estatal indiretamente referida ao contribuinte. Isso significa que quando se cria uma contribuição, se tem em vista o financiamento de alguma atividade estatal que potencialmente beneficiará a cada contribuinte individualmente. Por exemplo, as contribuições para o financiamento da Seguridade Social. Elas são criadas tendo em vista o financiamento de uma rede de proteção social, de um sistema de saúde, de um sistema de previdência, que individualmente beneficiam cada um dos seus contribuintes. Por isso mesmo, a sua receita oferida com essas contribuições, está vinculada ao financiamento dessa atividade estatal. Bom, vamos em frente agora. Qual é exatamente a diferença principal entre impostos e contribuições? Eu já mencionei isso, mas não custa reforçar. A principal diferença está na vinculação de receita. A receita dos impostos é livre, não é vinculada. Arrecadados os impostos, o Tesouro Público decide exatamente como gastá-los, o que fazer com esses recursos. No caso de contribuição, já vimos também, isso não acontece. A receita de contribuições já está previamente vinculada a uma determinada destinação estatal. Diferença das contribuições agora em relação às taxas. Primeira diferença básica é que as taxas incidem sobre uma atuação estatal. Elas não incidem sobre atividade privada do contribuinte. Nesse ponto, eu lembro a vocês o disposto no artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal, o dispositivo normativo que estabelece que as taxas poderão ser cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.
De fato, taxas só podem ser cobradas como contraprestação por uma atuação estatal diretamente referida ao contribuinte. E nisso está a segunda das distinções em relação às contribuições. Portanto, não há que se confundir essas três espécies tributárias. A doutrina de direito tributário permite já fazer distinções bastante precisas entre estas três espécies. Vamos focando agora um pouquinho mais nas contribuições. As contribuições são uma espécie tributária, agora existem uma série de subdivisões dentro dessa espécie. A Constituição Federal prevê diversas espécies diferentes de contribuições. Todas compartilham as mesmas características gerais, mas cada uma dessas espécies com algumas, digamos, especificidades que as distinguem. Primeira das espécies, o mais antigo tipo de contribuição, na verdade, as chamadas contribuições de melhoria, cuja instituição está prevista lá no artigo 145, inciso 3º da Constituição Federal. Depois, nós temos a chamada contribuição para a iluminação pública, cuja instituição está prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Temos também um conjunto grande e importante das chamadas contribuições especiais, que são as contribuições sociais, no nome completo, contribuições para o financiamento da Seguridade Social, e que estão previstas no artigo 195 da nossa Constituição. Dentro dessas contribuições especiais, temos também as contribuições de intervenção sobre o domínio econômico, previstas no artigo 149 da Constituição Federal. E, por fim, ainda dentro da categoria de contribuições especiais, temos as contribuições de categoria profissional, previstas igualmente no artigo 149 da nossa Constituição. Aqui, portanto, nessa tela, temos o panorama das espécies de contribuições previstas na ordem jurídica do nosso país. Seguindo em frente, podemos agora analisar um pouco melhor as características gerais do regime jurídico das contribuições. Aqui, antes de começarmos essa análise, vale um pequeno adendo, que é o seguinte. A Constituição Federal não sistematiza muito bem essa questão do regime jurídico das contribuições. Há vários dispositivos constitucionais esparsos que trabalham esse assunto e cuja compreensão precisa ser integrada no momento de interpretá-los e aplicá-los. Comparando, por exemplo, com o que acontece em relação aos impostos, é bastante nítida uma falta de preocupação do Constituinte brasileiro com uma melhor sistematização do regime jurídico das contribuições. Eu já faço esse alerta agora, saibam que esse assunto demanda uma certa atenção sempre que for trabalhado por nós. Então vamos lá. São basicamente 3 os dispositivos que, grosso modo, definem o regime jurídico constitucional de todas as contribuições. O primeiro dispositivo é o artigo 149, aquele que trata das contribuições de intervenção e das contribuições profissionais. Então vamos ver aqui o que dispõe esse dispositivo normativo. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Agora o ponto que nos interessa. Observado o disposto nos artigos 146, inciso 3º, e 150, inciso 1º e 2º, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Artigo 146, 3, artigo 150, inciso 1º, inciso 3º, são, digamos assim, os grandes vetores do regime jurídico incidente sobre as constituições. Agora vamos dar uma olhadinha no artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Aí vem uma lista de contribuições sociais e chegamos no parágrafo 6º do 195. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. O princípio aqui da anterioridade nonagesimal, não se lhes aplicando o disposto no artigo 153b, que trata do princípio da anterioridade anual. Bom, do cotejo entre todos esses dispositivos, podemos tirar as seguintes conclusões. Quais são os princípios constitucionais tributários aplicáveis às contribuições? São os seguintes. Primeiro princípio, o da legalidade. Somente lei pode instituir contribuições. O segundo princípio aplicável é o princípio da isonomia tributária, ou seja, contribuintes em situação econômica semelhante devem ser tratados da mesma maneira. A instituição de contribuições não pode ser motivo para discriminações entre contribuintes. Terceiro princípio aplicável genericamente às contribuições. Elas se submetem ao princípio da anterioridade anual, ou seja, elas só podem ser cobradas a partir do exercício fiscal seguinte à entrada em vigor ou à publicação da lei que as criou. Com uma única exceção, a anterioridade anual, que diz respeito às contribuições para a Seguridade Social, aquelas previstas lá no artigo 195. As contribuições para a Seguridade Social, como prevê o artigo 195, parágrafo 6º, submetem-se apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído, ainda que esse período recaia dentro do mesmo exercício fiscal em que sua instituição foi feita. Tá? Excepciona-se aí, portanto, no caso das contribuições para a Seguridade Social, o princípio da anterioridade anual. Por fim, o último grande princípio aplicável às contribuições no direito tributário é o princípio da vedação ao confisco. Não se pode criar contribuições com finalidade de confisco patrimonial. Contribuições, por exemplo, com base tributável ou alíquotas tão altas que impliquem num legítimo confisco estatal do patrimônio do contribuinte. Esses são os princípios aplicáveis. Agora, nós temos que chamar atenção para o fato de que alguns princípios constitucionais tributários não são aplicáveis às contribuições. Então, vamos ver agora quais são os princípios constitucionais que não se aplicam às contribuições. São eles: as imunidades constitucionais, ou seja, as imunidades dizem respeito aos impostos, não dizem respeito às contribuições. Segundo princípio da capacidade contributiva. Aqui é um ponto um pouco controverso, mas boa parte dos tributaristas concorda que a capacidade contributiva é um princípio que orienta a instituição de impostos, mas que não necessariamente deve orientar a instituição de contribuições. Por fim, não se aplicam às contribuições o princípio da vedação à dupla tributação. Isso quer dizer o seguinte: as contribuições podem ter a mesma base de cálculo de impostos. As contribuições podem ter a mesma hipótese de incidência de um imposto já existente. O caso clássico aqui, como eu já havia referido anteriormente, é o caso da contribuição social sobre o lucro líquido, cuja hipótese de incidência e cuja base imponível é exatamente igual à hipótese de incidência e base imponível do imposto de renda. Não há aí nenhuma vedação constitucional para que isso ocorra. Por fim, pessoal, o último ponto aqui a ser abordado, concluindo esse primeiro panorama geral sobre as contribuições, diz respeito à competência para a sua instituição. Eu fiz aqui um esqueminha um pouco mais resumido,
estabelecendo de maneira mais clara quais são as contribuições que podem ser criadas por cada unidade federativa. Então, começando com a União Federal. A União pode criar e instituir contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e de categoria profissional e contribuições de melhoria. Além disso, os estados podem criar contribuições de melhoria e contribuição para a Previdência Estadual. É uma contribuição que visa financiar o regime previdenciário dos servidores públicos estaduais. Já os municípios e o Distrito Federal podem criar as seguintes contribuições: contribuições de melhoria, contribuição para a Previdência Municipal ou Distrital, ou seja, para financiar o sistema previdenciário dos seus próprios funcionários públicos, e também podem criar a chamada contribuição para a iluminação pública. Uma contribuição cujo perfil é um pouco polêmico, nós vamos trabalhar ela melhor mais tarde, mas uma contribuição que visa a custear a iluminação pública. Essa contribuição vem em substituição à antiga taxa de iluminação pública, que foi declarada inconstitucional pelo STF. Mas aqui, pessoal, temos então na tela o panorama das competências para instituição de contribuições. Por enquanto, terminamos aqui. Muito obrigado pela atenção.